Permitir. Aí, gente, agora está gravando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos corrigir a atividade da aula passada juntos? Para a gente discutir. Vamos lá. A atividade era a seguinte, né? Eu dei um caso para vocês e pedi, então, que vocês me dessem o endereçamento, o nome da peça e a data do último dia do prazo para interposição, correto? Professor, estava no sistema essa atividade aí? Estava no estudo de caso. Então, vamos lá, ó, vou ler aqui para vocês. Gilberto, estão me ouvindo, vendo bem, né? Tá tranquilo? Tá gravando? Estão ouvindo e vendo? Sim. Então tá. Perfeito. Então vamos lá. Vou apresentar aqui a tela. A Clá, hoje veio bastante gente, aí sim. Agora eu coloquei para compartilhar. Estão vendo a tela? Sim. Vocês fizeram essa atividade, gente, lá? Eu não vi ainda, não fui lá ver ainda. Sim, todo mundo feito? Vamos Não, lá. professor, aqui está marcado lá para entrega até o dia 18. Ah, é? Quando que você colocou essa atividade, professor? Que eu não tinha visto essa bexiga. Ah, é verdade, porque eu demorei para... Eu coloquei... Verdade, você tem razão. Porque eu não tinha acesso para vocês, né? Na coisa de vocês, daí eu coloquei uma semana. Então, se é pro dia 18, eu coloquei dia 11. Ontem. Mas não tem problema, gente. Depois vocês fazem lá para constar um ponto, tá? Aliás, um ponto não, o ponto pertinente. Mas vamos fazer juntos aqui também, é com base no semana passada a gente estudou o agravo em execução, né? Então, com base nisso, a gente vai fazer essa atividade agora. Vamos lá, então, ó. Gilberto, quando primário, apesar de portador de maus antecedentes, praticou um crime de roubo simples, pois quando tinha 20 anos de idade, subtraiu de Renata, mediante grave ameaça, um aparelho celular. Apesar do crime restar consumado, o telefone foi recuperado pela vítima. Os fatos foram praticados em 12 de dezembro de 2011. Por tal conduta, Gilberto foi denunciado e condenado pelo roubo, né? Com a pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão e 4 anos e 6 meses em regime inicial fechado. A sentença transitou em julgado em 11 de setembro de 2013. Beleza, então essa é a pena dele, ó. 4 anos e 6 meses, tá. Gilberto havia respondido ao processo em liberdade, mas desde o dia 15 de setembro de 2013, vem cumprindo a sanção penal que lhe foi aplicada, inclusive obtendo progressão do regime. Nunca foi punido pela prática de falta grave e, preenchidos os requisitos para a obtenção dos benefícios da execução penal. Tá. No dia 25 de fevereiro, você, advogado de Gilberto, formulou o pedido de obtenção de livramento condicional junto ao juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio de Janeiro, órgão efetivamente competente. O pedido, contudo, foi indeferido, apesar de, em tese, os requisitos subjetivos estarem preenchidos, sob os seguintes argumentos. A. O crime de roubo é crime hediondo e não foram preenchidos 2/3. Ainda que não fosse hediondo, não estariam preenchidos os requisitos do benefício, tendo em vista que Gilberto, por ser portador, deverá cumprir metade da pena imposta. C. Indispensável a realização de exame criminológico. Tá.
Você, como advogado de Gilberto, foi intimado dessa decisão em 23 de março de 2015, uma segunda-feira. Com base nas informações acima expostas e naquelas que podem ser inferidas no caso concreto, redige a peça cabível. Nessa aqui eu não coloquei para vocês, né? Eu coloquei aqui só para vocês colocarem o nome da peça, as seguintes informações. Vocês colocarem o nome da peça, a data e o nome da peça, a data da última interposição e o endereçamento. Bom, quanto ao mérito, gente, nós ainda vamos estudar, tá? A gente vai estudar hoje ainda a progressão de regime. Então, o mérito dessa peça, vocês não vão conseguir resolver. Porque vocês têm que saber as regras da progressão de regime, certo? Mas o fato é que ele discorda desse caso, do indeferimento, então ele vai fazer um recurso. Qual é o recurso cabível nas decisões da execução penal? Eu não estou vendo o chat, então, por favor, liguem o microfone para responder, tá? O agravo em execução, professora? Isso. Agravo da execução. Eu não encaminhei. Amanhã eu vou juntar no sistema o plano de aula, tá? Ementa, tudo. Amanhã, sem falta, estará no sistema. Então, o nome da nossa peça é agravo em execução. Eu não coloquei, eu acho, mas qual que seria o fundamento legal? Qual que é o artigo que fundamenta o agravo em execução? Artigo 197 da LEP. Artigo 197 da LEP. De execuções penais. Data, gente. Qual que é a data para interposição? Lembra que eu falei que não tem uma data correta, mas que não tem no código uma data específica para o agravo. Então, é utilizado o mesmo procedimento, data do RESE. E lá no STF foi editada a súmula 700, que diz: é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz de execução penal. Então, a gente tem que o prazo é de 5 dias, correto? O prazo no processo penal, gente, diferentemente do processo civil, ele não é só em dias úteis, tá? Ele é corrido e não em dias úteis. Só que o primeiro e o último tem que ser útil. Então, aqui, ó, ali foi intimado da decisão dia 23 de março de 2015, numa segunda-feira. Considerando que o prazo é de 5 dias, a gente vai, a segunda não conta, né? E começa terça, quarta, quinta, sexta. Aí tem mais um dia. Então vai, segunda, né? Ele foi intimado na segunda, o prazo começa na terça. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai ser aqui no sábado? Não, o primeiro e o último dia tem que ser útil, tá? No meio não tem problema, no meio conta, mas o primeiro e o último tem que ser o primeiro e o último tem que ser útil. Então vai para a segunda, tá? Então vamos lá, de novo. Ele foi intimado na segunda, prazo terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado não pode, vai para domingo, segunda. Então, beleza. Vai ser na segunda. Que dia que cai segunda-feira? Vamos lá no caso de novo. Dia 23, vamos lá. Que dia? 30/3, isso mesmo. Então, a data da interposição, o último dia para interposição é 30/3 de 2015, tá? E se tivesse um feriado aqui no meio, por exemplo, na quinta, seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, entendeu? Ia contar a quinta do mesmo jeito. Por quê? Porque é dias corridos e não dias úteis. Então, se estiver aqui no meio, não tem problema nenhum. Só o primeiro e o último que tem que ser útil.
Beleza? Tá. Endereçamento. A interposição seria endereçada para qual juiz? Tá onde, gente? Elaine colocou que é dia 1, não. Elaine, acho que é dia 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Dia 30 do 3. Gente, olhem lá na atividade. Isso aqui é uma peça da OAB, tá? Por isso que é de 2015, foi a última vez que caiu um agravo. Salvo engano. Mas, enfim, é uma peça de agravo que caiu em 2015. Ó, vejam bem. O juízo competente tá aqui, ó. Tá falando aqui no meio. Vara de Execução Penal da Comarca de Rio de Janeiro. Então, a interposição é para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro. E do recurso, para quem que a gente vai endereçar o recurso? E aí, gente? Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Ana tá certa? Lembram da nossa aula que a gente fez esqueleto? Puxam lá. Gente, quem faltou na primeira aula, eu coloquei o esqueleto que a gente fez no sistema, do jeitinho que a gente fez. Vamos lá, ó. Lembra o nosso esqueleto, ó? Quando for... Eu não coloquei quando for recurso? Coloquei, né? Ô, professora, só uma dúvida. Mesmo que seja recurso, não seria o mesmo endereçamento, já que ele tem que ter o direito à retratação? Não. A interposição é para o primeiro grau, mas o recurso em si, não. O recurso vai para o tribunal. Aí, na petição de interposição, você coloca assim, quando caber a retratação, você pede a retratação, não sendo o caso que sejam remetidas as razões ao Egrégio Tribunal de Justiça. Entendeu? Você não vai, na peça processual, você não vai colocar só a interposição que você coloca para o primeiro grau. As razões é para o segundo grau já, para o tribunal. Tá? Professora, naquele esqueleto a senhora não colocou em caso de recurso, não? Não? Então, em caso de recurso, vai para o Egrégio Tribunal de Justiça. Tá? Então, são duas petições. Por isso que eu estou distinguindo aqui. Lembra que a gente falou assim, ó, a interposição é em 5 dias, as razões em 8, tá? Então aqui, porque foi 5 dias aqui, porque lá na atividade eu pedi o último dia para interposição, tá? Por isso que deu dia 30 do 3, que é contando 5 dias. Se fosse prazo das razões, aí seriam 8. Endereçamento. O endereçamento da interposição é para o juiz de primeiro grau e já do recurso é para o tribunal. Beleza? Dúvida? Foi só isso que eu pedi. Larissa, eu enderecei para a vara. Tá. A interposição você endereça para a vara, mas as razões, se ele não se retratar, tem as razões é para o tribunal. Entendeu? Dúvida? Vamos lá, então. Gente, então, quanto ao mérito, a gente vai estudar agora a progressão de regime, que inclusive mudou. Peraí, deixa eu achar aqui.
Inclusive, mudou em 2019, tá? Então, tendo mudado a lei, vocês, quem tiver com VAD, é melhor pegar no Planalto, tá? Porque é recente, é de 2019. Então, a gente fecha o agravo em execução agora. Essa atividade, eu só pedi isso, tá? Depois, quem não fez, faz lá, então é até o dia 18. Depois, hoje, nós vamos estudar a progressão de regime, que modificou, né? Como eu falei, a lei de 2019. E depois, sabendo da progressão de regime, a gente vai fazer essa peça inteira. Porque daí a gente coloca a progressão de regime, certo? Utiliza a progressão de regime. Tá bom, Lari? Vejam. Porque daí a gente utiliza a progressão de regime, os ensinamentos da progressão de regime, e já faz o agravo em execução, combinado? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui agora. Vou ficar com o mesmo compartilhamento, só que a gente vai escrevendo junto. Daí, depois eu já junto lá com vocês. Então, vamos lá. Aula 2, progressão de regime. Beleza, progressão de regime. Gente, o fundamento legal da progressão de regime tá no artigo 112 da LEP, tá? Então, vamos pegar o artigo 112 da LEP. Antes era um sexto e 2/5 só, né? Não tinha muito que se falar, 2/5 e 3/5. Antes era assim, ano passado. Ano passado era 1/6 para crimes normais, sendo reincidente ou não, 2/5 para crimes hediondos, se primário, e 2/5 para crimes hediondos, se reincidente, tá? E para crimes e reincidente em crimes hediondos era vedado o livramento condicional. Ah, não, gente, tô falando outra coisa. Estava falando do livramento condicional. Era 1/6 para quem não era de crimes hediondos, crimes comuns, e 2/3 para crimes de livramento condicional, para crimes hediondos. Mas houve uma modificação em que agora a gente tem várias porcentagens. Então, ficou mais complexo para entender, né? Mas vamos lá, tá lá no artigo 112 da LEP, que eu postei aqui para vocês agora. Então, vamos lá. Artigo 112. Alexandre, você pode começar a ler para mim, por favor? Posso. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos... Tá, peraí. Então, esses incisos aqui, gente, a gente chama de requisitos objetivos, tá? Então, para ter a progressão de regime, o condenado, o preso, ele precisa cumprir dois requisitos, duas espécies de requisitos. O requisito objetivo, que é a quantidade de pena, e os requisitos subjetivos, que a gente já vai ver lá embaixo. Então, esses incisos aqui, que fala da quantidade de pena, a gente chama de requisitos objetivos. Vamos lá, então. Alexandre, pode continuar, por favor. Inciso 1º, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Vamos lá. Um furto ele não tem violência nem grave ameaça e o indivíduo é primário, então ele tem que cumprir 16%. Imagine que ele foi
pegou 3 anos de pena em regime inicial, daí daria aberto, né? Daria aberto, não tem como progredir. Ele pegou 5 anos. Não sei por que ele pegou tudo isso, mas ele pegou 5 anos de pena em regime inicial semiaberto. Então, ele vai ter que cumprir os requisitos subjetivos que a gente já vai ver e o objetivo, 16%. Então, daí vocês vão fazer quanto que é 16% de 5 anos. Agora, a gente tem que fazer mais conta ainda do que já tinha. Um ano tem 12 meses, então são 60 meses. Quanto que é 16% de 60? Vai dar 9. Sim, 60 vezes 16 dividido por 100, é isso? Quem tem... Eu não tenho calculadora fácil aqui. Ô, Luiz! Pega a calculadora lá na outra sala, fazendo favor. Tá, chega. Alguém fez aí? Dá Vai dar 9 9,6. meses. 9,6. Isso. Então, veja bem, o que é 9,6? São 9 meses e 1/6 de um mês. 9 meses e 1/6 de um mês. Quanto que é 1/6 de um mês? 5 dias, né? Um mês tem 30 dias, seria 5 dias. Certo? Então, anotem aí, então, inciso 1. Inciso 1, então, o agente sendo primário, mas crime sem violência ou grave ameaça. Cumpriu 16% da pena? Progressão. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Eu ia falar ali, o 0,6 é mais de meio mês, tá? É uns 16 dias ali, se for 30 dias. É metade de um mês, não 5 dias. Só do número ali que você tinha comentado. Tá, 9,06. O 9 meses e meio. E o 6 não é... Não é 6 dias. É metade, é um pouquinho mais da metade de um mês. Mas o 6, ele não vai ser 1/6? Não. Gente, matemática eu não sou boa mesmo, não. Tipo assim, se você pegar um... é 0,6, 0,6 de 30 dias. Tá. 60%, tá certo, vocês estão certos. 60%. Então, ele também não vai ser nem o que eu falei, né? 1/6 e nem 6 dias. Não caiu na besteira de falar 6 dias. Ele vai ser 60%, você tem razão, obrigada. Então, 9 meses e 60% de um mês, que dá, o Eduardo falou, 17 dias. Então, cumpriu 9 meses e 17 dias, ele vai para progressão. Obrigada, tá, gente? Então, vamos lá. Inciso 2, por favor. 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência, pessoa ou grave ameaça. Obrigada. Então, continua sendo furto, nosso caso aqui, porque é sem violência e grave ameaça, só que nesse caso ele é reincidente. Então, ele vai ter que cumprir 20% dos 5 anos, que dá 10 meses. Se 100%, é fácil, 25 vezes, 20 vezes 100%, 5 anos, né? 20% é X. X igual a 2 vezes 5 dividido por 10. 2 vezes 5, certo? 10 meses. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que o primeiro por ele ser reincidente. Concordam? Dúvida aqui? Obrigada. Então, vamos lá. Inciso 3. Inciso 3º, 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência, pessoa ou grave ameaça. Obrigada.
Então, gente, imagine, então, um crime de ameaça. Um crime de ameaça tem a ameaça. Uma lesão leve, que é a lesão corporal contra a pessoa. E o sujeito é primário. Aí vai para 25% de cumprimento. Beleza. Inciso 4. Inciso 4. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Mesma situação. Tem a presença da violência ou grave ameaça e o agente é reincidente. Inciso 5. Inciso 5º. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Beleza, então olha aqui. O agente tem que ser primário, tá? E mais crime hediondo ou equiparado. Quais são os equiparados a hediondos? Liguei o microfone que eu não tô vendo o chat. Quais são os 3 equiparados? Tráfico, injúria racial e Tortura. injúria racial, racismo, né? Um negócio assim. Não. 3 T's. Tortura, né? Tráfico, tortura e terrorismo. Esses são os 3 equiparados. Então, se ele está cumprindo pena por crime hediondo, mas ele é primário, ou seja, a primeira condenação dele, ele tem que cumprir 40% da pena para progredir de regime. Inciso 6, por favor. Inciso 6. 50% da pena se o apenado for: a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. Se for primário, vedado o livramento condicional. Gente, então olha só. Até que estava fácil, né? Até aqui era um primário sem ameaça, reincidente sem ameaça, primário primário com ameaça, reincidente com ameaça. Agora complicou aqui, porque aqui já são vários detalhes. Mas isso daí, a prática vai nos fazendo a gente decorar, né? Aprender. Mas por hora a gente vai ter que ir olhando na lei mesmo, na legislação. Vamos lá, então, ó. 50% se o apenado for. 3 situações aqui. 3 situações possíveis. Ele é primário, mais equiparado a hediondo ou hediondo com resultado morte. Então, o homicídio qualificado é um crime hediondo. Então, imagine que ele cometeu um homicídio qualificado e ele é primário, 50% da pena. Então, ele vai ter que cumprir metade no regime que está para, então, poder progredir. B, vou ler aqui só os 3 incisos, tá, Alexandre? Tá, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então, independente dele ser reincidente ou primário, se a condenação que ele está cumprindo pena for por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa para a prática de crime hediondo, então também 50%. C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Então, também 50%, independente de ser primário ou não, se ele estiver cumprindo pena pela prática de constituição de milícia privada. Tá? Pode continuar, por favor. Inciso 7º. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Obrigada. Era assim, lembrei agora. Era 1/6 para crime comum, e crime hediondo era 2/3 se primário e metade se reincidente. Agora não, ó. Agora agravou a situação, ó. Se reincidente na prática de crime equiparado ou hediondo, 60%. Beleza? Então, 60% se o apenado for reincidente na prática de crime equiparado ou hediondo. Então, imagine que ele cometeu hediondo, cometeu de novo. Então, ele não precisa ser o mesmo crime, mas a mesma natureza, ou seja, hediondo mais hediondo, ou hediondo mais equiparado, equiparado mais hediondo, equiparado mais equiparado, entenderam? Aí vai ser 60% do cumprimento. Pode continuar. Inciso 8º. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Então, vamos lá. E aqui, explicando, é meio autoexplicativo, mas é bom a gente visualizar.
Então, imagine que ele é reincidente em crime hediondo com resultado morte. Então, extorsão mediante sequestro resultado morte, extorsão mediante sequestro resultado morte, latrocínio e latrocínio, homicídio, homicídio. Imagine um latrocínio com homicídio. Então, são 2 crimes hediondos, os 2 tiveram resultado morte. Ele tem que cumprir 70% em regime... Imagine que ele está no fechado. 70% no fechado para, então, progredir. Tá? Parágrafos. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Gente, olha aqui, qual é o requisito subjetivo? Coloquem aí no caderno de vocês. Isso aqui depois eu vou juntar, já falei para vocês, né? Mas quem não viu, vou juntar depois lá no material de vocês, tá? Então, qual que é o requisito subjetivo da progressão do regime? Boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, gente, se o diretor do estabelecimento fizer lá uma certidão de boa conduta carcerária, já é um requisito subjetivo, preenchido. Entenderam? Quem não tem boa conduta carcerária? Quem comete falta, quem é obrigado a trabalhar e não trabalha, dentre outros. É pego com o celular, fugiu, tal. E outra coisa, a falta grave, a gente vai ler, ela zera o período de progressão, começa a contar novamente, tá? A gente já vai... Então, o requisito subjetivo está lá no parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 112, que é justamente a boa conduta carcerária. Ah, essa boa conduta carcerária, quem pede é quem? O diretor de estabelecimento. Então, se ele está na penitenciária de Cruzeiro do Sul, é o diretor de Cruzeiro do Oeste, é o diretor lá da penitenciária de Cruzeiro do Oeste. Beleza? Deixa eu ver o chat. Não tem nada aqui no chat. Voltando. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Então, aqui sempre o defensor e o Ministério Público vai se manifestar e o juiz tem que motivar a decisão. Isso aí a gente já sabe, né? O juiz tem que motivar toda e qualquer decisão. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, inciso 1º. Posso continuar? Pode, mas só rapidinho. Lembrando que essa lei aí é de 2018, tá? Então, também é recente esse parágrafo 3º. Pode continuar. Inciso 1º. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2º. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. Inciso 3º. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Inciso 4º. Ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Inciso 5º. Não ter integrado a organização criminosa. Tá, então vamos anotar isso aí, né? Vamos lá. Anotem aí no cadernito, deu vocês. Vamos fazer essa observação aqui. Vamos lá. Coloquem assim como título. Progressão de regime da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiências. Beleza. Quais são os requisitos? Primeiro que os requisitos estão no parágrafo 2º do 112 da lei. Segundo, o requisito objetivo, ou seja, para cumprimento de pena,
né, independente de tudo, é de 1/8. Então, é o que reza lá o inciso 3, eu acho. Inciso 3. São requisitos cumulativos, tá, gente? São requisitos cumulativos. Então, o requisito objetivo, ter cumprido pelo menos 1/8 da pena do regime anterior. Então, ter cumprido 1/8. Os demais são requisitos subjetivos. Não, nem todos. Não, são... Peraí, deixa eu ver que eu anotei. Não, todos são requisitos objetivos, na verdade, né? Porque não tem a boa conduta carcerária aqui. Então, todos são requisitos objetivos. Então, vamos lá. Primeiro de todos, ter cumprido 1/8. Segundo, não ter cometido... Eu vou copiar também, porque daí dá tempo de vocês ir fazendo aí, tá? Não ter cometido, senão eu colo e vocês ficam... A Deus dará. Então, vamos lá. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça. C. Esse crime não pode ter sido contra o filho ou dependente, senão não teria razão de ser, né? Gente, tá bom a aula assim, a gente indo devagar, anotando, lendo, ou tá muito devagar, tá muito rápido, não precisa de anotar, como que tá? Me dá um feedback aí, por favor. Tudo é diferente, né? Não tem quadro, vamos anotando assim. 4, requisito. Ah, tá aqui, ó. Vou colocar como 4 o não ter integrado a organização criminosa. Esse é o 4. Aí eu vou colocar o requisito subjetivo aqui, que é bom comportamento carcerário. E primariedade. Beleza? Então, para mulher gestante ou mãe ou responsável por criança, esses são os requisitos. A gente esquece aqueles requisitos lá. Seria uma progressão de regime especial. Beleza? Tá tranquilo? Boa aula, muito obrigada. Então, se tá bom, vamos continuar. Assim. Voltando lá na lei, desculpa. Parágrafo 4º, Alexandre, por favor. Parágrafo 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º fala justamente do benefício da suspensão, da progressão para a mulher. Beleza. Querem anotar? Ou só copiam ali? Coloquem assim, ó. Revogação do benefício de progressão. Revogação do benefício de progressão à mulher gestante de progressão especial de regime, vamos colocar assim, do benefício de progressão especial de regime à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência, PCD. Falta grave ou cometimento de crime doloso, certo?
Confirmar lá. Gente, vou explicar isso aqui. Depois vocês vão ver que o cometimento de falta grave, ele realmente volta o tempo de progressão, entendeu? Se tá faltando um mês, você vai e comete uma falta grave, ele zera, ele volta do zero. Mas aqui, o que está falando? Vocês concordam que esse benefício da progressão de regime a essas pessoas aqui descritas, a essas mulheres descritas, ela é uma progressão especial? Ou seja, os requisitos dela são mais brandos, né? Então, considerando isso, se a mulher comete falta grave ou crime doloso, ela perde o benefício da progressão. Ou seja, ela vai ter que, além de zerar, né? Porque vai zerar, ela vai ter a progressão comum. Ela não vai poder ser beneficiária dessa progressão especial. É isso que está dizendo aqui, tá bom? O tempo de todo mundo copiar. Vamos, então, para o parágrafo 5º. Vai lá, Alexandre, por favor. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Tá, gente, Lei de Drogas. Qual que é o parágrafo, esse daí? É o tráfico privilegiado, vou pegar aqui para vocês. Artigo 33, parágrafo 4º. Nos crimes definidos no caput, no parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique à atividade criminosa. Então, é aqui, ó. O que está dizendo aqui nesse parágrafo 5º? Que esse crime aqui, ó, esse crime que eu acabei de colocar, ó, é o tráfico privilegiado, ele não é considerado hediondo para fins dessa aplicação. Mas veja bem, ele já não é considerado hediondo pela doutrina. Por quê? Porque o rol de crimes hediondos, ele é um rol taxativo, ou seja, só é crime hediondo o que está ali, certo? E o tráfico privilegiado, ele não é considerado hediondo, ele não está ali. Então, a doutrina já é pacífica ao entender isso. Vamos ver se houve alguma modificação na lei de crimes hediondos, que eu realmente não vi essa questão, para ter inserido esse artigo aí. Vamos lá. Ctrl F, Tráfico internacional. Não teve nenhuma modificação. Professora? Oi. Posso fazer uma pergunta bem básica? Pode, claro. Essa progressão de regime, ela só acontece peticionando ou ela é automática? Ela é automática, tá? O juiz de execução penal, ele vai observando e quem tem direito, ele manda, ou o Ministério Público requer, ou ele manda para o Ministério Público. Então, ela é ou deveria ser automática. Só que o que acontece? O juiz tem essa pilha de presos, essa pilha de execução penal na mesa dele. Então, pode acontecer, sim, do apenado estar em reclusão e já ter o benefício, mas não teve nenhum advogado para pedir para ele e o juiz não viu isso. Aí ele ainda está preso, entendeu? Então, assim, existe a peça de progressão, pedido de progressão de regime. Aí o advogado pede, aí o Ministério Público concorda ou discorda e vai para o juiz sentenciar. Mas se o juiz ou o Ministério Público, naquele caso concreto, vê que aquele... Imagina que ele está fazendo lá, agora vamos dar uma olhada nas execuções penais e tal. E visualizar que aquele indivíduo, que aquele preso tem o benefício, aí ele pode, o Ministério Público se manifesta, o defensor dele se manifesta e o juiz
o juiz, então, determina, entendeu? Ele não vai determinar de ofício, ele vai mandar as partes manifestarem, tá? Então, sempre está presente o Ministério Público. Isso, sempre o Ministério Público e o defensor. Mas muitas vezes o próprio preso, ele fala, ele fala para o diretor, para o juiz analisar que eu acho que eu tenho, que o meu benefício, que eu já posso progredir de regime. Isso acontece bastante. Tá? Pede para o juiz dar uma olhada no meu processo lá, porque eu acho que eu já tenho a progressão do regime. Porque vocês sabem que eles sabem tudo, né? Eles sabem até o artigo e tal. Essa lei aqui, eles já devem estar lá escrito na parede lá. Vamos lá, então. Onde eu estava? Não houve nenhuma modificação. Então, assim, eles colocaram esse parágrafo aqui para ficar bem claro, mas doutrinariamente já entende-se que o tráfico privilegiado, ele não é um crime hediondo, tá? Então, nem para fins de progressão, nem para outras finalidades. Ele não é considerado hediondo, porque é um rol taxativo. Então, só é hediondo que está lá na Lei de 1072 de 90. Hediondos e equiparados. Se não está lá, não é hediondo. Tanto que o tráfico privilegiado não é, o homicídio qualificado, privilegiado ao mesmo tempo, também não é. Beleza? Então, vamos para o 6º e último. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Vamos lá. Anotem aí. Vou copiar ele aqui, para a gente anotar. Anotem aí. Cometimento de falta grave durante a execução da pena interrompe o prazo de contagem, tempo de contagem, né, que o artigo utiliza. Prazo de contagem. De regime. Então, vamos lá. O agente, ele tem que cumprir 20% para ele do fechado e para o semiaberto. Imagine que ele comete uma falta grave. Eu já vou elencar para vocês quais são considerados falta grave. Esse agente, ele tinha que cumprir 20%. Imagine que ele já cumpriu 15%, ele vai e comete uma falta grave. Esse agente vai ter zerado o seu tempo. Se ele cumpriu 15%, azar. Ele vai ter zerado e vai reiniciar o prazo. A gente sabe que a interrupção, ela zera, né? Não é igual a suspensão. A interrupção, ela zera. Então, o cometimento de falta grave durante a execução da pena interrompe o prazo de contagem para a progressão do regime. Isso é o que diz a primeira parte do parágrafo 6º. A segunda parte diz... caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Então, vamos lá. O reinício do prazo terá como base... Não, reinício do prazo da contagem... terá como base a pena remanescente. Ou seja, imagine que ele tenha sido condenado por 5 anos. E ele tinha que cumprir 20%. Tá. Ele cumpriu 15%, cometeu falta grave. O que acontece? Volta a contar o prazo. Então, zerou. Mas os novos 20% vai ser sobre o que falta, certo? Então, se ele tinha cumprido 15%, era 60 meses.
15% de 60. Sessenta vezes 5. Não, peraí. Não, 60 vezes 15, né? 60 vezes 15 dividido por 100. Então, ele tinha cumprido 9 meses. Aí zerou. Só que aí zerou, ele vai ter que cumprir 20% de novo. Só que esses 20% que ele vai ter que cumprir é sobre 4 anos e 3 meses. Ele não vai ter que cumprir mais 20% sobre os 5 anos que ele tinha sido condenado. Não, sobre a pena remanescente. Ele vai ter que cumprir 5 anos sobre 4 anos e 3 meses. 12 vezes 4 igual a 48, mais 3. Então, ele tem que cumprir, resta para ele 51 meses. Considerando que é 20%, 51 vezes 20, dividido por 100. 10,2, 10 meses e 20% de um mês, né? E 20% de 30, 6 dias. Acertei agora? Então, o novo prazo para ele é 10 meses e 20%. Acertei, gente? Os matemáticos de plantão. Acabou meu chá. Beleza? Até aqui. Dúvida? Anotadinho? Então, vamos ver quais são as faltas graves. A Lilian, beleza. Lilian e a Miriam? Gente, acabou meu... Cadê? No Meet, peraí. Não, tá aqui. Deise, tinha parecido que você tinha saído. Que bom que você não saiu. Lilian e a Miriam? A Miriam não tá fazendo... Não sei se ela fez a rematrícula. Ah, tá, mas ela tá nativa aí, né? Então tá bom. Logo ela volta. Deixa eu achar aqui. Então, vamos lá. Quais são consideradas falta grave? Vou colar aqui para vocês. Pra gente estudar de novo. Ah, gente, outra coisa, outra anotação. Coloquem aí uma observação que eu esqueci de falar. Observação. O exame criminológico não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, não é todo caso que vai fazer exame criminológico, tá? Mas, então, ai, com cólica, vai. O exame criminológico não é obrigatório para a progressão, né? Mas o magistrado pode solicitar quando considerar necessário. Vou salvar, vou colocar uma observação aqui. Quando considerar necessário, vírgula, desde que o pedido seja devidamente fundamentado. Então, por exemplo, naquele caso do agravo, o juiz colocou assim, que ele tinha que fazer exame criminológico, né, porque o roubo era considerado grave. Isso não é uma fundamentação. A gravidade em abstrato do delito, ela não é uma fundamentação válida, tá?
Então, o juiz tem que fundamentar por que naquele caso concreto ele quer um exame criminológico. No mais, ele não é obrigatório para progressão. Tá, gente, e o cometimento de falta grave? Faltas graves estão lá no artigo 50 da LEP. Então, a gente ouviu falar que falta grave zera, que interrompe o prazo. Quem comete falta grave pode regredir de regime também. Mas e o que vem a ser essas faltas graves? Rol também taxativo, mas não está só aqui, tá? Esses aqui são os principais. Uma hora ou outra a gente vê aí falta grave em outros artigos. Mas vamos lá. Tá lá no artigo 50. Quem pode ler para mim? Eduardo Conceição, por favor. Lê para a gente o artigo 50 da LEP e taxativa as faltas graves. Sem mic. Mic não tá aí, não? Então, desculpe, imagina. Larissa saiu. Ana Paula acho que saiu, né? Lilian. Tá com o microfone, Lilian? Lilian, se estiver com o microfone, lê pra gente, por favor, o artigo 50 da LEP. Artigo 50. Comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Pode continuar. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Provocar acidente de trabalho. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Não tem o inciso 2 aí no seu? Inciso 2 e 5. Não, eu sei, mas é no... É que você falou fugir? Eu que não ouvi. Falei Falou? sim. Ah, tá, eu não ouvi. Tá, pode ler o inciso 7. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho eletrônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Uhum. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Uhum. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. Beleza, obrigada. Gente, 39 diz o seguinte, ó. Deixa eu copiar aqui para vocês. É bom até, assim, né? A aula online, ela tem seus benefícios também, seus prós. A gente vai vendo junto, daí tem a lei do lado. Liguei. Ah, era só ligar, Eduardo? Pelo amor de Deus. Próximo é seu, então. Olha lá, o artigo 39, do 2 ao 5, né? 2 e 5, tá. Então, o 2 é obediência ao servidor, respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. E o 5, execução no trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Vocês sabem que o trabalho do preso, ele é obrigatório? Vocês sabiam? Coloquem aí. Então, só retomando aqui, ó. Aqui ela falou do 2 e 5, né? Em observar os deveres é uma falta grave. Quais deveres? De obediência e de execução do trabalho. Aí eu constei aqui que o trabalho do preso é obrigatório. Ele somente não será obrigatório. Não é que somente, tem outras exceções também, mas uma exceção. Não será, aqui em Paraíba está cheio de gente. Tô dando um alto
Matando os mosquitos, matando não. Não é obrigatório, não será obrigatório ao preso por até que ao condenado, né? Por até 15 dias de prisão simples. Então, aquele que for condenado por prisão simples, pela da Lei de Contravenções Penais, por até 15 dias, ele não vai ser obrigatório para ele o trabalho, tá? Ah, professora, mas aqui na minha cidade tem uma cadeia e eu não vejo preso trabalhar. É porque não tem estrutura. Não tem estrutura, mas o local que tem estrutura, eles são obrigados a trabalhar, tá? E tem mais exceções. Coloquem aí outras exceções. O condenado a crime político. Peraí que eu tô pegando aqui os meus arquivos na aula que eu falei de falta grave, para eu elencar todos, tá? Obrigatoriedade. Então, ao preso provisório. O crime político, preso provisório, o crime político e o condenado na CLT, o condenado até 15 dias, certo? Por prisão simples. Esses três são as exceções. A gente me perco aqui, aqui achei vocês. Obrigatório, preso político e o preso provisório. Quem é o preso provisório, gente? Aquele que está preso preventivamente, aquele que está preso temporariamente, certo? Esses são os presos provisórios. Beleza? Isso aí, gente. Sobre progressão de regime, é isso o que eu tinha para falar. Agora, a gente pode ir lá fazer aquela pecinha. Porque agora a gente já tem conhecimento. Vocês estão vendo... Deixa eu... Vou parar de apresentar e começar a apresentar, tá? Então, vamos lá. Vamos adaptar esse caso aqui à nova legislação, tá? Que esse caso de agravo aqui ele é de 2015, então os prazos de progressão eram diferentes. Então, vamos adaptar aqui. Gilberto cometeu o furto, beleza. Gilberto cometeu o furto, tal, foi condenado, teve a progressão de regime. Ai, gente, não. Não, esquece. Esse caso aqui não dá pra gente fazer ainda, porque ele não é de progressão de regime, ele é de livramento condicional. Na próxima aula a gente vai falar de livramento condicional, daí dá pra gente fazer ele já, tá? Então vamos fazer um caso de... Vamos fazer um caso de progressão de regime. Peraí, tô achando aqui.
Gente, vamos fazer assim. Vamos responder umas questõezinhas, porque eu acho que se a gente começar a fazer... Eu não estou achando o meu caso de progressão, e se a gente começar a fazer agora, também não vai ter tempo hábil. E eu achei umas questões aqui que eu tinha preparado, que já dá pra gente, Guilherme Geraldo. Preciso me ausentar. Ah, é verdade, tem a presença. Posso computar sim, Guilherme. Anotei aqui. E essas questões a gente já viu bastante delas, então dá pra gente fazer, tá? Vou compartilhar, peraí. Não saiam daí, gente. Aí, estão vendo? Então, muitas delas a gente ainda vai estudar, mas algumas já dá pra gente fazer. Tô compartilhando? Alguém me responde? Sim. Beleza, Lucas. Obrigada. Vamos lá. Questão número 1. Sobre a progressão de regime prisional, é correto afirmar que a regressão de regime pode se dar do regime aberto diretamente para o fechado? A progressão é condicionada unicamente ao cumprimento da parcela da pena? Eu vou escolher uma pessoa para responder, tá? O bom comportamento deverá ser atestado por uma equipe técnica multidisciplinar? Proíbe-se a progressão de regime na condenação por delito classificado como hediondo? Luciana Feltrin, você consegue responder essa questão? Posso tentar. Vai por exclusão que dá. Eu acho que eu não falei uma coisa, mas dá por exclusão. Essa primeira ali, a regressão seria o caso de quando ele conseguiu a progressão e voltou por algum cometimento de delito? A regressão é independente se ele conseguiu. Imagina que ele está no semi, daí ele regride para aberto. Ele está no aberto, regride para o semi ou para o fechado. Entendeu? Isso que é a regressão. Ele está no regime, cometeu uma falta grave, ou descumpriu as condições daquele regime, daí ele regride. Nesse caso, ele poderia, certo? Certo. Então, anotem aí. A progressão de regime, ela não pode ser per salto. Anotem aí no material de vocês, que a progressão de regime não pode ser por salto. Certo? Por quê? Então, eu não posso passar do regime fechado para o aberto, tá? Porém, a regressão pode. Imagine que ele está no aberto, ele descumpriu, cometeu outro delito e o juiz entendeu por bem deixá-lo para o fechado. Isso pode, devidamente fundamentado. Então, a progressão ela não pode ser por salto, do fechado direto para o aberto, mas a regressão pode, tá? O que muitas vezes acontece é o juiz do fechado põe no semiaberto, não tem vaga no semiaberto, daí ele fica no aberto. Isso pode, né? Por quê? Bom, se não tem vaga no semiaberto, o juiz não pode deixar ele no mais grave. Então, acaba indo para aberto. Isso acontece por falta de estrutura. Mas, por salto, o juiz não pode progredir, mas pode regredir. Por que a B está errada? Porque tem a parte subjetiva? Isso. A C? É atestado pelo diretor do estabelecimento? Isso. E a D? Progressão. Essa eu deixo para os estagiários. E aí? Algum estagiário presente que possa ajudá-la? Os universitários. Algum universitário aí? Porque não é proibida a progressão de regime por crime hediondo. O que é proibido para reincidente hediondo é o livramento condicional que a gente vai ver aula que vem. Ao crime hediondo não é proibida a progressão. Isso que está errado, tá bom? Gente, aqui é considerado vou
colocar aqui 16%. Vamos ver. Vinícius foi condenado para a prática de crime de extorsão simples, a pena de 5 anos de reclusão. A ser cumprido inicialmente em regime fechado, pois apesar de antes desses fatos ser primários e de bons antecedentes, as circunstâncias do crime foi grave. Tá. Aqui a gente pode colocar 16%, porque ele era primário e não fala em ameaça. Fala em gravidade, mas não fala em ameaça e violência. Após o cumprimento de 16% da pena, teve a progressão para o regime semiaberto. Perfeito. Ocorre que no cumprimento da pena praticou falta grave devidamente reconhecida após a observância de todas as exigências legais e garantida a ampla defesa. Porque para o conhecimento da falta grave, gente, tem que ter a ampla defesa, é aberto um procedimento, tem as exigências legais, e então o juiz homologa a falta grave, tá? Não é simples assim que homologa a falta grave, tem todo um procedimento. Vamos lá, nesse caso, poderá o juiz de execução penal determinará regressão de regime Lucas Ataliba. Vamos lá. Liga o microfone aí para ajudar a gente. Oi, prof, tá analisando aqui, peraí. Tá. A gente também não viu tudo dessa daqui, mas vamos tentar. Regressão de regime, ele pode? De regime, eu acho que sim. Sim, a gente viu que a falta grave, ela interrompe o prazo de regressão de regime. Então, sim. Aliás, ela pode regredir o regime. Então, essa tá correta, tá? Ok. Aqui tudo bem. Interrupção do prazo para concessão do livramento condicional, a gente vai ver que não. Isso aqui é errado. Tá? Regressão do regime, interrupção do prazo para concessão do livramento condicional. Não, a falta grave, ela não interrompe. Não. Também não. Revogação de todo o tempo remido, a regressão de regime, mas não a interrupção do livramento condicional. É isso aqui, ó. Essa é AD? É AD. Isso, te ajudei porque a gente não viu tudo. Então, gente, a gente vai ver ainda que quem comete falta grave pode ter todo o tempo remido revogado, regride o regime, a gente viu, mas não interrompe a concessão do livramento condicional, tá? Para livramento condicional não ocorre essa interrupção. Tempo remido é o instituto da remissão, que a gente também vai estudar, que é aquele condenado que trabalha e que estuda, então tem a remissão lá, beleza? Deixa eu ver se a gente consegue fazer mais algum. Ah, perfeito, essas 5. Essas 5 eu vou dar para Daisy. Daisy veio na primeira aula, tem que ser alguém que veio na primeira aula. João Batista saiu, João Riso também saiu. Quem veio na primeira aula que vai conseguir? Eduardo Conceição. Professor, boa noite. Eu até estava na aula, mas eu não consigo lembrar da resposta. Mas vamos lá que eu vou te ajudar. Tudo bem. Vamos lá, então. Vamos lá. No tocante às penas privativas de liberdade, é possível a fixação do regime fechado para o cumprimento de pena de detenção, se reincidente o condenado e agravante decorrer da prática da mesma infração? A gente viu que, inicialmente... Não, né? Tem que ser semi ou aberto. Isso, É inadmissível a adoção do regime prisional semi-aberto ao reincidente condenado por pena igual ou inferior a 4 anos, ainda que favoráveis às circunstâncias judiciais? Pensa bem, foi de 2 anos a pena dele e ele é reincidente. Qual que vai ser o regime? É semi-aberto, né? Não é semi-aberto? Semi-aberto. Lembra que tem aquela súmula do STF? É semi-aberto, né? É, semi-aberto. Nesse caso aí, então, também podemos eliminar. Tá errado.
A prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, segundo posição do STJ. Você não pode interromper, né? Você acabou de falar. Essa é a certa. No caso, seria ela, né? Porque não interrompe, tá? A gente vai ver, mas é bom que já tem 2 questões, vocês já gravaram, então não interrompe. Vamos ver por que a D está errado. É incabível a determinação de exame criminológico para análise do pedido de progressão, mesmo se motivada a decisão, consoante o entendimento dos tribunais superiores? É cabível, né, no caso. Cabível. No caso, é cabível. Não é obrigado, mas se tiver... Mas é possível. Em consonância, né, com o entendimento? Isso, desde que seja fundamentado. A gravidade do delito permite o estabelecimento de regime mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, conforme jurisprudência do STJ. Certo ou errado? Essa é errado, gente. A gravidade abstrata do delito, ela não permite nada. Tudo tem que ser muito fundamentado. O juiz não vai falar assim, ó, eu vou colocar ele no fechado porque o delito de homicídio é grave. Eu não vou conceder a progressão de regime porque o delito que ele cometeu é grave. Não. Tudo tem que ser fundamentado, tá? Nesse caso, Oi? Fizemos. Tá certo. Obrigada. Vamos lá. Agora, deixa eu ver quem que estava na aula passada também. Alexandre, no A. Alexandre. Vamos lá. Considera-se, consoante o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, contravenção à infração penal que a lei comina. Lembra que a gente viu que tem 3 penas privativas de liberdade. Qual delas que é da contravenção? Simples e multa. Liberdade. A letra A, professor? Letra A, perfeito. Prisão simples ou multa. Muito obrigada. A restritiva de direitos não entra nessa aí? Restritiva de direito, ela não é ela é uma pena substitutiva. Entendi. Entendeu? A contravenção, ela é aplicada à contravenção, sim, como forma de pena substitutiva. Mas se você for no artigo 1º da Lei de Introdução, você vai ver que, como definição, é justamente isso: prisão simples ou multa. A restritiva de direitos, nunca o juiz vai aplicar de cara. Ela é uma pena substitutiva. A gente vai estudar também. Nossa, tem tanta coisa para estudar. Indica o estabelecimento, agora é o Antônio. Antônio Delamare. Vamos lá, Antônio. Está aí? Indica o estabelecimento prisional destinado à execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. Penitenciária, casa do albergado, colônia agrícola e a colônia industrial ou cadeia pública? Bom, penitenciária, né? É regime aberto? Regime aberto. Peraí. Aberto. Aberto, peraí. Vai por exclusão, vai excluindo aí, porque a gente... Então não pode ser penitenciária, deve ser casa do albergado. Perfeito. Penitenciária é para regime fechado, colônia agrícola e industrial semiaberto, cadeia pública, não é para ninguém. Fica os presos provisórios, né? Na cadeia pública. Gente, acho que é isso. Depois remissão, a gente vai estudar, suspensão ainda. Tô aí. Agora eu tenho que fazer chamada, né? Deixa eu achar aqui a minha chamada também. Luiz, liga a impressora lá para mim, por favor. Luiz, liga a impressora lá para mim, por favor.
Coitado, hein, prof? Não deixa ele nem assistir a novela em paz, hein? Não, diz ele que está estudando. Você acredita? Eu não. Nem eu. Eu também não estaria estudando. Nem eu. Vamos lá. Imprimir essa daqui primeiro. Professor, só uma pergunta aqui. Pode fazer. Nós temos agora um pouquinho sobre gravidade abstrata. Quais são as gravidades que existem? Oi? Existem tipos de gravidade, além dessa abstrata? Não, tipo assim, a gravidade em abstrato é o contrário do que a gravidade no sentido concreto, entendeu? A gravidade no sentido é no caso concreto. Ou seja, o juiz tem que colocar a gravidade do delito no caso concreto. Ó, o delito foi grave, porque ele agiu dessa forma, as circunstâncias foi essa. Aí tudo bem. Agora, em abstrato, tipo assim, só porque o delito de homicídio é um delito grave contra a vida, daí não pode. Tá bom. Esse seria nesse sentido. Tá. Beleza? Imprimiu? Tá sem papel. Apareceu aqui que tá sem papel. E não imprime mesmo, né? A gente devia ter feito isso à tarde, né? Mas... Medo. Pode pegar só um pouquinho. Tá sem papel. Apareceu pra você também, Deise? Que tá sem papel? Adriano. Presente. Chegou na hora da chamada, hein, Adriano? Nossa, esse é rápido, hein? Já estava aqui já. Adriano. Alan. Alan, não veio. Ana Paula Lincoln. Tá. O Antônio tá aí. Bruno. Bruno não está. Claudineia. A Clau está aí, Clau. O professor, ela tá aí. Tá. Daniele Nascimento. Clau Ferreira presente. Dani. Presente. Respondem aí, gente. Deise. Beleza, Cláudia, anotei aqui. Deise, tô aqui. Eduardo Graciotin. Não está. Eduardo Henrique. Está. Ele saiu, professor. Quem? Mas ele tá... Ah, tá aqui, voltou. Tá, gente, quem eu for fazendo a chamada e quiser sair, pode sair, tá? Muito obrigada, boa noite. Eliane. Professor, só uma pergunta antes de sair. Essa atividade do sistema é para a gente fazer às 18 ou vai ficar para a próxima semana? Não, tem que fazer lá no sistema, porque depois eu vou conferir lá para dar o ponto. Tá, tudo bem, então, beleza. Tá? Tchau. Eliane. Elvino. Guilherme Geraldi. Hugo. Aqui, professor. Jefferson. Jean, coloquei aqui, beleza. Jefferson. João Riso, tava, né? Lorena. Lorena não está. Lucas Ataliba. Presente. Boa noite.
Boa noite. Luiz Henrique Soares. No. Patrícia, Pati, está aí. A Santa não apareceu ainda na nossa aula. Beleza. Gente, meu cabelo tá nessa situação porque tá chovendo aqui em Paraíso, tá? Daí fica assim. Aí em Maringá tá chovendo também? Não. Não? Não. Adriano Lucena. Não. Oxe, de novo? Ah, imprimiu 2 vezes, eu acho. Imprimiu 2 vezes. Alexandre. Tá aí. Pronto. Presente. Beleza. Beleza. Antônio. No. Beatriz. No. Diego. Também não. Eduardo Lemes. Também não. Gilberto. Também não. Jaqueline. Também não. Jardel. Também não. Joverlan. Leandro. Lindomar. Lilian. Regina. Lilian Araújo. Presente. Lucas Jonatas. Beleza, anotei, Lilians. Lucas, não está. Miriam, não está. Natália Ingrid Barbosa. A Nath também não está. Lindomar, anotei. Ana Paula Noguchi. Não. Cássia. Presente. Cláudio, presente. Daniele Petenucci. Gente, qual que é Dani Petenucci? Uma loira, né? Elaine Denise está. Gabi está. Guilherme Bonásio Ferreira. Guilherme Mosna. Isabela Rigolin. Tá aí. Johnny Pires presente, Isabela presente. Larissa, foi na primeira aula, né? Luciana Feltrin. Presente. Presente. Sandro Canali. No. Boa noite, Johnny. Suelen Barros. Não vi a Suelen, também não. E Wagner também não. Eu não chamei alguém. Cássia, eu coloquei. Cássia não está na frente do computador, que ela nem viu que eu chamei ela. Bianca, não te chamei? Bianca, você é de qual? Ah, é Bianca e o João, verdade. Bianca Flaviano. Beleza. Isso. E João Vitor Nogueira. Beleza, gente. Acho que chamei todo mundo, né? Uma boa noite para vocês. Obrigada e até a próxima. Beijinhos.